Nilly, eu não tenho como começar a conversar com você sem te perguntar como é que foi essa construção da sua candidatura a governo. Você tinha dado uma esfriada na política, Sim, depois de 18, sim. e aí eu queria saber como é que foi construída essa candidatura. Na verdade, eu vinha mesmo um pouco afastada da política partidária, né? Embora da política mesmo, da luta política, a gente nunca se afaste. De 18 para cá, eu estava estudando, estava dando aula. Em 20, né? Meu bebê nasceu, Luan Davi, e aí nasceu no meio da pandemia, no meio não, no começo. Eu parei dia 22 e dia 20 fechou tudo. Então, eu estava mesmo quase que 100% dedicada à maternagem. Foi uma experiência muito intensa. E eu fiquei, e todos nós, muito isolados por conta da pandemia. E por conta disso, eu tive muito medo de sair em 20, sabe, Will? Eu tinha medo, na verdade, porque a gente não tinha vacina. Então, eu não acreditava que a campanha fosse 100% online, como de fato não foi. Os candidatos foram para a rua. Sim. Eu achava extremamente perigoso. Mãe de primeira viagem. Então, já via meu filho sufocando. Era um negócio assim, eu tive Imagina. muito medo mesmo. E só por isso eu não disputei as eleições de 20 e 20, porque eu acho que a gente precisa estar numa caminhada política consistente, né? E eu vinha de 2 campanhas em que a gente crescia eleitoralmente, né? 16 você estava com a gente, Sim. eu tive 2.024 votos, a gente ficou ali por 200 e poucos votos. Depois, em 2018, a gente alcançou um patamar de quase 8 mil votos, foram 7.595 para estadual. Então, a tendência era que em 2020 eu disputasse. E aí, a conjuntura de uma forma geral, tanto o nascimento de meu filho, os desafios da vida da gente cotidiana, porque a gente que é da luta política e que não é da política tradicional, que não tem sobrenome, que não tem... A gente né, tem 2 a vidas gente tem paralelas, 2 né? vidas, e a gente precisa manter, né? Mas eu sempre acompanhando a luta política e em 2021 eu recebi o convite, depois de desfiliada do PSB, eu recebi o convite para ir para o PSOL. E aí eu já estava dialogando com o partido desde o ano passado e a gente construindo coletivamente a ideia dessa candidatura de 2022. No entanto, o meu nome até então não tinha sido ventilado. A verdade é que a gente pensava na perspectiva de construir uma unidade da esquerda aqui em Sergipe, por conta do momento político que a gente vive nacionalmente. Então, a ideia era que a gente repetisse isso aqui. Mas essa lógica de simplesmente fazer uma grande unidade, como foi com o presidente Lula e como está sendo, porque a gente entende que ele é o único líder capaz de aglutinar essas forças hoje e derrotar o bolsonarismo, a gente não podia transportar automaticamente para o Estado. A gente precisava de uma construção, de um diálogo, da capacidade desse diálogo evoluir para seminários, de a gente evoluir para programas conjuntos, de a gente evoluir para alianças que contemplassem o campo da esquerda. E aí a gente sentiu resistência nesse diálogo. E aí o pessoal começou a amadurecer o que sempre fez. Ele sempre teve candidatura própria. E, para minha surpresa e para minha alegria também, de verdade, eu não esperava que fosse o meu nome uma unanimidade no partido. Então, quando eles colocaram isso e todas as correntes internas disseram, não, se for Nilly a gente topa, acho que é uma candidata que representa o que a gente acredita, é alguém que tem capacidade de dialogar com a galera, alguém que pode levar, né, as ideias do PSOL e defender o nosso programa. E vamos construir esse programa com uma mulher negra jovem à frente, né, de esquerda. Então, além de tudo, acho que fala muito, diz muito sobre a compreensão política do PSOL hoje em Sergipe, a compreensão de que é preciso mesmo garantir protagonismo para figuras como a nossa, né, que representatividade importa, mas que não é uma representatividade vazia, não é só ser mulher, é compreender a luta feminista, é compreender que é importante lutar por igualdade. Então, nesse sentido, quando disseram, olha, tem essa tarefa e eu acho que a gente pode construir um programa que se diferencie dos demais, eu ainda, meu Deus, né? No início eu ainda titubeei, porque é um desafio muito grande, né? Mas quando eu vi o momento político pelo qual a gente passa, o fato de eu não ter, até o momento, estar um pouco afastada e assim não conseguir potencializar a minha voz para lutar contra isso que a gente está vendo no país, que é o Brasil voltando para o mapa da fome, a gente vendo um presidente que odeia, que desrespeita a mulher, né, que manga do povo morrendo durante a pandemia. Esse cenário já era muito chocante. Então, eu ficava muito angustiada de não poder dar mais contra isso, né, de lutar politicamente de forma mais incisiva contra isso. E eu acho que essa candidatura, ela também cumpre esse papel, tem essa tarefa. E aí eu disse, olha, eu preciso colocar aquilo que eu tenho de melhor, que eu acho que é o meu potencial político, a serviço desse projeto, a serviço daquilo que a gente acredita, que é devolver a democracia para o Brasil e apresentar um projeto, uma alternativa de esquerda para Sergipe. Entendi. Então, no caso,
o Supetão foi só o seu nome, mas o projeto do pessoal ele já existia. Já existia sim. A gente já vinha dialogando, tinham vários outros nomes. Foram citados, por exemplo, Mário Leone, né, que é da luta antifascista, um delegado reconhecido, está na causa LGBTQIA+, a própria Linda Brasil, Irã, né, que hoje são candidatos a deputado estadual. O próprio Henrique Clay, mas em fevereiro o pessoal definiu o Henrique Clay por consenso numa plenária entre todas as correntes como nosso pré-candidato ao Senado, mas também se ventilava essa possibilidade. A gente tem Sérgio Barreto, que é defensor público, nosso presidente. Então, todos esses nomes foram ventilados, tem Alvino, né, que também é da luta da esquerda, grandes pessoas, personagens, e assim, por isso reforça a minha responsabilidade, porque diante de nomes tão bons, quando as pessoas disseram, não, vai ser uma mulher, a gente precisa disso, é muito importante, vamos construir esse programa, e eu me coloquei à disposição, aí eu disse, a responsabilidade é muito grande, tem que devolver, né? Tem que devolver para o pessoal e tem que devolver para a Sergipe. Uhum. Porque eu estranhei muito, eu acompanho política, Sim, a gente claro. que é entusiasta desde sempre. Eu lembro que quando Rogério Carvalho lançou a pré-candidatura dele no IAT, Henrique Clay estava do lado dele, apoiando. E aí, eu acho que esse consenso que você estava falando das esquerdas, ele foi quebrado, vamos dizer assim, quando ele abraçou definitivamente Valadares Filho para o Senado. Foi isso? Eu penso que isso também está envolvido, né? Nós temos duas possibilidades, digamos assim, dois requisitos para a gente definir essa candidatura de apoio da esquerda, que poderia ser a candidatura de Rogério, né? Primeiro, essa questão que eu disse, de a gente vir dialogando e sentir no PT essa abertura para a gente construir uma frente de esquerda real. E depois, poderia até não ser, digamos que o senador Henrique Clay. Vou já chamar de senador para dar uma energia boa aqui. Poderia não ser o senador Henrique Clay, né? Poderia ser um outro nome, uma outra figura que fosse definida como ele foi definido por consenso. Não se trata única e exclusivamente dele, é porque ele foi a figura escolhida, mas de uma figura que representasse o que ele representa no nosso campo da esquerda, né? E o PSOL, as correntes do PSOL, de uma forma geral, entendem que a candidatura de Valadares Filho não representa isso. Entendi. Então, em função disso, de fato, para além da aliança com Valadares Filho, as outras alianças realizadas, acho que não contemplam Com o programa que o pessoal quer defender. E por isso a gente definiu que, apesar do desejo de construir essa unidade, era importante e pedagógico para a Sergipe o pessoal marcar posição como essa alternativa de esquerda que a gente quer construir. Entendi.